No passado distante, quando Israel era guiado por juízes e não por reis, o povo vivia ciclos repetidos de fidelidade e rebeldia. Serviam a Deus com devoção por um tempo, depois caíam no pecado, sofriam invasões dos inimigos e clamavam por misericórdia novamente. Foi um período inquieto e doloroso da sua história. Como está escrito em Juízes 6:1, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas eram opressores cruéis. Invadiam a terra de Israel como enxames de gafanhotos, destruindo plantações, roubando rebanhos e tirando o sustento do povo. Antes uma nação próspera, as famílias de Israel agora se escondiam em cavernas e abrigos nas montanhas, com medo de perder até o pouco que ainda tinham. Entre essas pessoas amedrontadas estava Gideão, um jovem comum, mas escolhido para algo muito maior do que podia imaginar. Juízes 6:11 descreve o momento. O anjo do Senhor veio e sentou-se sob o carvalho de Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer, onde Gideão, seu filho, debulhava trigo num lagar para escondê-lo dos midianitas. Imagine a cena. Curvado em um espaço apertado, tentando preparar um pouco de grão para alimentar sua família, olhando ao redor com medo de ser descoberto pelo inimigo. Era um momento de desespero, e mesmo assim, ali dentro, o destino se aproximava em silêncio. Então aconteceu algo surpreendente. Juízes 6:12 diz: O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Guerreiro poderoso? Gideão deve ter olhado ao redor, achando que o anjo estava enganado. Como aquelas palavras poderiam descrever alguém escondido de medo? Sua resposta revelou dúvidas e decepções profundas. No versículo 13, Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O clamor de Gideão é o mesmo de quem já questionou onde Deus está quando a vida parece insuportável. Por que o sofrimento continua se Deus realmente se importa? Mas o mensageiro não veio para discutir ou explicar. Ele trouxe uma missão. Juízes 6:14 registra: Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel das mãos de Midian. Sou eu quem o está enviando. Ainda inseguro, Gideão hesitou. Sentia-se pequeno e incapaz. Sua família era pobre e ele se via como o menos importante entre os seus. Com certeza havia um engano. Nos versículos 15 e 16, Gideão disse: Ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. O Senhor respondeu: Estarei com você e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Essa promessa deixou claro que a vitória não dependeria da habilidade ou coragem de Gideão, mas da presença e poder de Deus agindo por meio dele. Mesmo assim, cheio de dúvidas, Gideão pediu um sinal para confirmar o que tinha ouvido. Trouxe uma oferta, carne de um cabrito e pães sem fermento, e os colocou diante do anjo do Senhor. Então, algo milagroso aconteceu. Segundo Juízes 6:21, o anjo tocou a oferta com a ponta do cajado e imediatamente saiu fogo da rocha, consumindo a carne e o pão. O anjo desapareceu, deixando Gideão atônito. Naquele instante, Gideão compreendeu que tinha visto o mensageiro do Senhor face a face. Assustado, ele exclamou, como está em Juízes 6:22-23, Ai de mim, Senhor Deus! Vi o anjo do Senhor face a face, mas o Senhor o tranquilizou, dizendo, paz, não tenha medo, você não morrerá. Com essas palavras, a vocação divina de Gideão foi confirmada. O homem que antes se escondia com medo, agora havia sido escolhido para uma missão que mudaria o destino de Israel.
Sua transformação de agricultor hesitante a líder corajoso estava apenas começando. Em sinal de gratidão, Gideão construiu ali um altar e o chamou de "O Senhor é Paz". O lugar em Ofra, antes refúgio de medo e fome, tornou-se um símbolo sagrado do poder de Deus que se manifesta na fraqueza humana. Mas mesmo depois desse momento incrível, Gideão ainda lutava com incertezas. Apesar de ter construído um altar em honra a Deus, seu coração buscava mais confirmação antes de enfrentar o exército midianita. Em Juízes 6:36 a 37, Gideão falou novamente com Deus: "Se realmente vais libertar Israel por minhas mãos, como prometeste, colocarei uma lã sobre a eira. Se o orvalho estiver apenas na lã e o chão ao redor estiver seco, então saberei que libertarás Israel por minhas mãos." Suas palavras mostravam a luta entre a fé e o medo, a necessidade de uma prova visível antes de dar um passo de confiança. Na manhã seguinte, o sinal apareceu exatamente como ele havia pedido. Juízes 6:38 registra: Gideão se levantou cedo, espremeu a lã e encheu uma tigela com água. Imagine-o ali, sob a luz suave do amanhecer, com as mãos trêmulas, enquanto a água escorria da lã e o chão ao redor permanecia seco. Foi um milagre claro, mas ainda assim, sua dúvida não desapareceu por completo. Gideão ousou pedir mais uma vez. Em Juízes 6:39 a 40, ele disse: "Por favor, Senhor, não te irrites comigo. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, que ela fique seca e o chão todo fique coberto de orvalho." Naquela noite, Deus atendeu seu pedido. Na manhã seguinte, a lã estava seca e o chão ao redor completamente molhado. Essa reversão da natureza mostrou a misericórdia e a compreensão de Deus diante da fragilidade de Gideão. A lã, que normalmente absorveria a umidade, ficou seca, demonstrando que Deus não se ofendeu com o medo de Gideão, mas teve paciência para fortalecer sua fé. Esses momentos carregam um significado profundo. A lã, feita da lã de ovelha, pode simbolizar o próprio Israel, o rebanho escolhido de Deus. Quando a lã estava molhada e a terra seca, podia representar a bênção de Deus sobre seu povo. Quando a lã estava seca e a terra molhada, podia simbolizar como Israel um dia levaria bênçãos às nações ao redor. Além do simbolismo, esses encontros mostram um homem aprendendo a confiar por meio da experiência. Gideão, antes escondido e com medo, agora estava se relacionando diretamente com Deus, construindo passo a passo a coragem de que precisava para liderar. Embora a Bíblia frequentemente chame os crentes a confiar sem pedir sinais, essa história mostra a compaixão de Deus diante da fraqueza humana. Em sua graça, ele respondeu às dúvidas de Gideão com paciência e provas visíveis. Este episódio marcou um ponto de virada na vida de Gideão. Suas dúvidas começaram a desaparecer, dando lugar à fé e à força. Aquele que antes se via como o menor da sua família, agora estava pronto para se tornar um dos maiores líderes de Israel. Com essa história, aprendemos que Deus entende nossos medos e nos ajuda com paciência a superá-los. A fé raramente nasce completa. Ela cresce através de encontros, testes e orações respondidas. E quando Deus chama alguém, Ele também dá coragem para cumprir esse chamado. Assim como o orvalho desapareceu sob o sol da manhã, a hesitação de Gideão também sumiu. No lugar dela, surgiu uma determinação inabalável. Ele já não era o homem amedrontado no lagar, mas um guerreiro renovado, pronto para seguir o propósito de Deus. O guerreiro que Deus havia reconhecido desde o início, finalmente estava tomando forma. Com sua fé fortalecida pela confirmação divina, Gideão estava pronto para avançar. Era hora de reunir o exército. A guerra se aproximava e uma batalha decisiva estava por vir.
Aquele que antes buscava provas com a lã, agora estava prestes a enfrentar o teste final no caos da guerra. Animado pelos sinais que presenciou, Gideão se preparou para liderar Israel em combate contra os midianitas. O comando de Deus ecoava em seu coração. O momento de agir havia chegado. A história avança agora para um capítulo decisivo na história de Israel, onde a lógica humana colidiria com a estratégia divina. Juízes 7:1 apresenta a cena. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o povo que estava com ele se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. O inimigo, os midianitas, estavam acampados ao norte, no vale próximo ao Monte Moré. Gideão, que ganhou o nome Jerubaal após destruir o altar de Baal, havia reunido um exército considerável, pronto para a batalha. Mas Deus tinha algo inesperado preparado. Juízes 7:3 registra o anúncio de Gideão às tropas. Quem estiver com medo, que volte e vá embora do Monte Gileade. O resultado foi impressionante. 22.000 homens partiram e apenas 10.000 permaneceram. Imagine a surpresa ao ver 2/3 do exército indo embora às vésperas da guerra. Qualquer comandante comum ficaria arrasado com aquela visão. Mas Deus ainda não havia terminado de moldar seu exército. Em Juízes 7:4, o Senhor disse a Gideão: ainda há gente demais. Leve-os à água e ali farei uma seleção. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá, ele não irá. O plano de Deus contrariava completamente qualquer lógica militar. Os inimigos eram numerosos e qualquer estrategista humano insistiria em reunir todos os combatentes possíveis. Juízes 7:12 descreve o tamanho do inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos. Seus camelos eram tantos como a areia da praia. Diante de tamanha multidão, reduzir o exército parecia loucura. Mas os caminhos de Deus não seguem a lógica humana. Gideão obedeceu. Levou os 10.000 homens restantes até a água, onde Deus deu uma ordem incomum. Juízes 7:5-7 relata: separe os que beberem a água lambendo com a língua, como faz o cão, dos que se ajoelharem para beber. Apenas 300 homens beberam, levando a água com as mãos à boca. Os demais se ajoelharam. Então Deus disse: com os 300 homens que lamberam a água, eu os livrarei e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande todos os outros de volta para casa. Naquele momento, o exército de Gideão passou de 32.000 para apenas 300 homens, menos de 1% da força original. Para entender o tamanho da redução, imagine um exército de 100.000 sendo reduzido a menos de 1.000 soldados. Aos olhos humanos era absurdo, uma garantia de derrota. Mas Deus lembrou a Gideão que seu poder se revela quando a força humana chega ao fim. O motivo dessa redução divina era claro. Como Deus explicou em Juízes 7:2, você tem gente demais. Se eu entregar Midian em suas mãos, Israel poderá se orgulhar contra mim, dizendo: foi a minha força que me salvou. A lição era evidente. A vitória teria que vir somente de Deus, não de números, estratégia ou poder humano. Esse princípio ecoaria muito além do tempo de Gideão. Séculos depois, o apóstolo Paulo escreveria em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A escolha dos 300 guerreiros, baseada em algo tão simples como a forma de beber água, carregava um simbolismo profundo. Aqueles que permaneceram alertas enquanto bebiam, levando a água com as mãos, sem se ajoelhar, representavam vigilância e prontidão. Foram os poucos escolhidos para testemunhar como Deus pode realizar o impossível através daqueles que confiam plenamente nele. Esses homens escolhidos não abaixaram a guarda, nem mesmo ao matar a sede. Sua atenção e disciplina seriam essenciais na batalha que se aproximava.
Curiosamente, o número 300 carrega significados importantes nas Escrituras. Em Gênesis 14, Abraão liderou 318 homens treinados para resgatar seu sobrinho Ló. Mais tarde, em Juízes 15, Sansão usou 300 raposas para derrotar os filisteus. Mais uma vez, Deus mostrava que podia alcançar grandes vitórias com poucos, destacando seu poder acima da força humana. Naquela noite, o clima no acampamento israelita devia ser tenso e carregado de emoção. Quase 10.000 soldados voltaram para casa, alguns aliviados por escapar da guerra, outros envergonhados por não terem sido escolhidos. Enquanto isso, os 300 que ficaram provavelmente se sentiam ao mesmo tempo honrados e assustados. Tinham sido escolhidos por Deus, mas enfrentariam um exército impossível de contar. Para Gideão, aquele era o maior teste de fé. Ele já havia pedido provas a Deus com a lã, e Deus respondeu. Agora, era Deus quem pedia a Gideão que demonstrasse confiança ao liderar um punhado de homens contra um inimigo esmagador. A redução drástica do exército de Gideão traz lições eternas sobre fé e dependência de Deus. Ela nos lembra que Deus não precisa de números, riquezas ou força para cumprir seu propósito. Em vez disso, Ele frequentemente age por meio do que parece pequeno ou insignificante, para que seu poder e sua glória fiquem evidentes. Essa história desafia cada crente a confiar em Deus, especialmente quando tudo parece impossível. Muitas vezes nos sentimos despreparados ou fracos demais para o que está por vir. Mas são justamente nesses momentos de fraqueza que a força de Deus brilha com mais intensidade. Enquanto os 300 guerreiros se preparavam para a batalha, conferindo suas armas, ajustando suas armaduras, trocando olhares determinados, um clima de expectativa tomava conta do acampamento. Eles sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O Deus que havia reduzido o número de soldados certamente tinha um plano que superaria todas as expectativas. Quando a escuridão caiu sobre o acampamento, as luzes tremeluzentes das fogueiras midianitas brilhavam no vale, um lembrete claro do desafio à frente. Ainda assim, naquele silêncio, a fé se fortaleceu mais do que o medo. A maior vitória da história de Israel estava prestes a começar, não com o barulho de milhares, mas com a confiança silenciosa de poucos. Com apenas 300 homens contra um exército numeroso como gafanhotos, Gideão enfrentava uma situação humanamente desesperadora. Mas Deus já havia traçado um plano extraordinário. Na noite anterior à batalha, ele decidiu fortalecer a coragem de Gideão mais uma vez. Juízes 7, 9 a 11 relata: Naquela noite o Senhor lhe disse: Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo em suas mãos. Se você tiver medo de atacá-lo, vá com seu servo Pura e ouça o que estão dizendo. Depois você terá coragem para atacar. Essa instrução simples revela a compaixão de Deus. Ele compreendeu o medo persistente de Gideão e ofereceu encorajamento, não repreensão. Gideão obedeceu, levou seu servo Pura e desceu silenciosamente até o acampamento inimigo. O que aconteceu em seguida foi claramente conduzido por Deus. Juízes 7, 13 a 14 diz: Gideão chegou quando um homem contava um sonho ao seu companheiro. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada rolava no acampamento midianita, atingiu uma tenda com tanta força que ela virou e desabou. Seu companheiro respondeu: Isto só pode ser a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento em suas mãos. Essa conversa inesperada foi exatamente o que Gideão precisava ouvir. A imagem do pão de cevada, um alimento simples e comum dos pobres, simbolizava o exército pequeno e improvável de Israel.
Assim como aquele pão derrubou a grande tenda, Deus usaria Gideão e seus 300 homens para derrotar o vasto exército midianita. A tenda derrubada no sonho era sinal da queda iminente dos midianitas. Com essa visão, Deus mostrava a Gideão que até o inimigo já percebia seu poder agindo em favor de Israel. Fortalecido por aquilo que ouviu, Gideão voltou ao acampamento com o coração cheio de determinação e adoração, pronto para liderar seu pequeno exército na batalha. Como está escrito em Juízes 7:15, ao ouvir o sonho e sua interpretação, Gideão se prostrou diante de Deus em reverência. Em seguida, correu de volta e gritou para seus homens: "Levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita em nossas mãos." Com essas palavras, ele inspirou seus guerreiros a se prepararem para uma estratégia diferente de tudo que já tinham visto. Era um plano que contrariava toda a lógica militar. Segundo Juízes 7:16, Gideão dividiu os 300 soldados em 3 grupos. Em vez de espadas e escudos, deu a cada homem uma trombeta e um jarro de barro com uma tocha acesa escondida dentro. Imagine a cena: 300 homens debaixo do céu noturno, segurando tochas escondidas em vasos e prontos para tocar suas trombetas. Parecia mais uma cerimônia do que uma tropa prestes a enfrentar um exército imenso. Gideão, então, deu instruções detalhadas, registradas em Juízes 7:18-18. "Observem-me e façam o que eu fizer. Quando eu chegar à borda do acampamento, façam como eu. Quando eu e os que estiverem comigo tocarmos as trombetas, vocês também toquem as suas ao redor do acampamento e gritem: pelo Senhor e por Gideão." A simplicidade do plano escondia sua genialidade. Ele se baseava em surpresa, barulho e luz para criar pânico e confusão entre os inimigos. O ataque começou no meio da noite, no início do segundo turno de guarda, justamente quando uma troca de vigias deixava o acampamento desprevenido. Juízes 7:19-20 conta que Gideão e seus 100 homens chegaram à borda do acampamento e tocaram as trombetas, quebrando os jarros que seguravam. Os outros 2 grupos fizeram o mesmo. Com as tochas brilhando e os sons das trombetas ecoando, gritaram juntos: "Espada do Senhor e de Gideão." A reação foi imediata e devastadora para os midianitas. Juízes 7:21-22 descreve: "Cada homem ficou em seu lugar ao redor do acampamento, e todos os midianitas fugiram, gritando enquanto corriam. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez com que por todo o acampamento os homens empunhassem suas espadas uns contra os outros." O inimigo fugiu em pânico, indo em direção a Bet-sita e além, tomados por confusão total. A explosão repentina de som e luz por todos os lados deu a impressão de que um enorme exército os cercava. O som das trombetas, o estilhaçar dos jarros e o brilho das tochas sobrecarregaram os sentidos dos midianitas. Em meio ao terror, começaram a atacar uns aos outros no escuro, sem conseguir distinguir aliados de inimigos. Essa vitória impressionante mostrou mais uma vez que o poder de Deus não depende de números ou força convencional. Por meio de uma estratégia incomum e da fé de um pequeno grupo de homens, ele transformou o impossível em realidade. Não foi a inteligência humana que venceu a batalha, mas a sabedoria divina, uma prova de que Deus pode usar os métodos mais inesperados para alcançar a vitória e lembrar ao seu povo que a glória é somente dele. Esta parte da história de Gideão revela várias verdades poderosas. Primeiro, mostra que Deus frequentemente escolhe métodos incomuns para cumprir seus propósitos. As ferramentas da vitória não foram armas de guerra, mas objetos simples: trombetas, jarros de barro e tochas. Segundo, destaca a importância da obediência. Gideão e seus homens seguiram cada ordem exatamente como Deus havia mandado, mesmo quando isso parecia sem sentido do ponto de vista humano. Sua fidelidade resultou em um milagre. Terceiro, demonstra a força da fé em ação.
Os 300 soldados arriscaram tudo, confiando que o plano estranho de Deus funcionaria. E por fim, nos lembra que quando Deus lidera, até o menor exército pode vencer obstáculos impossíveis. O triunfo não pertenceu à força de Israel, mas ao poder de Deus agindo através de um povo disposto a obedecer. Enquanto os midianitas fugiam apavorados, Gideão e seus homens mantiveram suas posições, observando a mão de Deus dispersar os inimigos. A batalha havia acabado, mas a perseguição estava apenas começando. O restante das tropas de Israel, que havia assistido de longe, foi chamado para perseguir os inimigos em retirada e concluir o que Deus havia começado. Gideão, agora cheio de confiança no Senhor, liderou a perseguição com determinação inabalável. Esta nova fase da campanha mostraria não apenas sua persistência, mas também revelaria as lutas internas entre as tribos de Israel. Juízes 7:23 a 24 relata como Gideão convocou reforços. Homens de Naftali, Aser e toda a tribo de Manassés se juntaram à perseguição. Ele também enviou mensageiros pelas montanhas de Efraim pedindo: desçam e ataquem os midianitas, tomem posse das águas do Jordão à frente deles até Bet-Bará. Essa foi uma jogada estratégica brilhante, cortar a rota de fuga do inimigo. Os homens de Efraim responderam rapidamente, tomaram os pontos de travessia do rio e encurralaram o inimigo. Juízes 7:25 conta que os efraimitas capturaram 2 dos comandantes midianitas, Oreb e Zeebe, e os mataram nos lugares que depois passaram a levar seus nomes, a rocha de Oreb e o lagar de Zeebe. Em seguida, levaram as cabeças dos 2 líderes a Gideão, que já havia cruzado o Jordão durante a perseguição. Foi um golpe devastador para os midianitas, mas a vitória trouxe novos desafios. Em Juízes 8:1, vemos a tensão aumentar entre as tribos. Os homens de Efraim confrontaram Gideão com raiva. Por que nos trataste assim? Por que não nos chamaste quando foste lutar contra Midian? O orgulho deles havia sido ferido. Queriam reconhecimento pela vitória. Essa reclamação revelou as divisões e rivalidades que frequentemente enfraqueciam Israel por dentro. Embora os efraimitas tivessem desempenhado papel importante, capturando os líderes inimigos, sentiram-se excluídos da glória. Gideão lidou com a situação com sabedoria impressionante. Juízes 8:2 a 3 registra sua resposta diplomática. O que fiz eu em comparação com vocês? Não são os restos da colheita de Efraim melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeebe, nas mãos de vocês. O que consegui fazer em comparação com isso? Sua humildade e tato acalmaram a ira deles, transformando um possível conflito em paz. Ao reconhecer o sucesso dos outros, Gideão preservou a unidade entre as tribos num momento crucial. Enquanto isso, a perseguição continuava. Juízes 8:4 a 5 descreve a cena. Gideão e seus 300 guerreiros, exaustos, atravessaram o rio Jordão, ainda atrás dos reis midianitas, Zeba e Zalmuna. Famintos e cansados, Gideão pediu ajuda ao povo de Sucote. Por favor, deem pão aos meus homens. Estão cansados e ainda estou perseguindo os reis de Midian. Suas palavras mostravam tanto sua humanidade quanto sua dedicação incansável à missão. Mas os líderes de Sucote responderam com descrença e arrogância. Como diz Juízes 8:6, eles disseram: você já tem Zeba e Zalmuna em suas mãos? Por que deveríamos dar pão ao seu exército? A recusa revelou egoísmo e falta de fé na promessa de Deus. Gideão respondeu com firmeza, como está escrito em Juízes 8:7. Muito bem, quando o Senhor os entregar a mim, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Gideão então foi até a cidade vizinha de Penuel e fez o mesmo pedido. Mas, conforme Juízes 8:8 a 9, o povo de lá também se recusou a ajudar. Então Gideão declarou: quando eu voltar vitorioso, derrubarei esta torre.
Esses episódios expuseram divisões políticas e espirituais mais profundas entre os israelitas. Mesmo diante de uma vitória divina, nem todos acreditavam ou se uniam. A perseverança de Gideão, em meio à traição e ao cansaço, revelou o preço da liderança e o desafio de unir uma nação dividida sob o chamado de Deus. Mesmo enfrentando tantas dificuldades, Gideão e seus homens não desistiram. Continuaram perseguindo os inimigos. O resultado dessa perseguição é descrito em Juízes 8, 10 a 12. Zeba e Zalmuna, 2 reis midianitas, estavam em Carcor com cerca de 15.000 soldados, os últimos sobreviventes dos exércitos do Oriente. Antes disso, 120.000 guerreiros armados tinham sido mortos. Gideão tomou uma rota inesperada pelas áreas desertas próximas a Noba e Iogbeá. Usando o elemento surpresa, lançou um ataque e derrotou completamente suas forças. Embora Zeba e Zalmuna tenham tentado fugir, Gideão foi atrás deles. No fim, capturou os 2 reis e destruiu o restante do exército. Prendê-los foi um momento decisivo. Sinalizava o fim da ameaça midianita. Mesmo assim, Gideão não se esqueceu daqueles que se recusaram a apoiá-lo. Juízes 8, 13 a 17 explica como ele lidou com as cidades de Sucote e Penuel. Após a batalha, Gideão, filho de Joás, voltou pela estrada que subia a Eres. No caminho, capturou um jovem de Sucote e o interrogou. O rapaz forneceu uma lista com os nomes de 77 líderes e autoridades da cidade. Com essa informação, Gideão foi direto até o povo de Sucote. Disse: aqui estão Zeba e Zalmuna, os mesmos que vocês usaram para zombar de mim, dizendo: você já os capturou? Por que deveríamos dar comida aos seus soldados cansados? Então Gideão puniu os líderes de Sucote, batendo neles com espinhos e espinheiros do deserto. Também derrubou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Essas ações podem parecer duras segundo os padrões atuais, mas mostraram que Gideão cumpriu sua palavra e levou seu papel de liderança a sério. Sua resposta serviu como um alerta sobre a importância da unidade e do apoio em tempos de crise nacional. Depois de resolver essas questões com as cidades, Gideão voltou sua atenção para os reis capturados. Juízes 8, 18 a 21 nos conta o que aconteceu em seguida. Gideão perguntou a Zeba e Zalmuna: que tipo de homens vocês mataram em Tabor? Eles responderam: eram como você, cada um com aparência de príncipe. Gideão respondeu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha mãe. Se vocês tivessem poupado suas vidas, eu não teria que matar vocês. Então ele disse ao seu filho mais velho, Jéter, que desembainhasse a espada e os matasse. Mas o menino ainda era jovem e teve medo de fazê-lo. Zeba e Zalmuna disseram: faça você mesmo. A força de um homem se revela nas suas ações. Então Gideão avançou e matou os 2. Ele também pegou os enfeites em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos camelos deles. Essa cena final da perseguição revela vários lados da personalidade de Gideão. Seu desejo de fazer justiça pela morte de seus irmãos mostrou sua forte lealdade à família e seu senso de certo e errado. Quando seu filho hesitou, Gideão não recuou. Agiu com firmeza e autoridade. Com a morte de Zeba e Zalmuna, a missão de Gideão contra os midianitas chegou ao fim. O povo de Israel finalmente estava livre de seus opressores, e Gideão ganhou honra e respeito como um grande líder. Mas essa grande vitória levaria a decisões e consequências que moldariam o futuro de Israel de maneiras inesperadas. Depois de derrotar os midianitas, Gideão se tornou um dos homens mais respeitados de Israel. As pessoas o admiravam e buscavam sua orientação. Mas seu legado seria marcado tanto por vitórias quanto por desafios, por momentos de fé e também de fracasso.
Impressionados com sua liderança, os israelitas vieram a ele com um pedido inesperado. Segundo Juízes 8:22, eles queriam que ele se tornasse rei. Mas Juízes 8:23 registra sua resposta. Naquele momento, Gideão fez uma declaração clara e forte sobre sua fé em Deus e sobre quem realmente lidera Israel. Ele entendeu que seu sucesso não veio de sua própria força ou inteligência, mas do poder de Deus. Mesmo dizendo a coisa certa, as ações de Gideão depois mostraram que ele era um homem complexo. Juízes 8:24-27 fala de algo incomum que ele fez em seguida. Gideão pediu ao povo: "Cada um de vocês me dê um brinco de ouro do que tiraram na batalha." Esse era um pedido comum, pois os ismaelitas usavam brincos de ouro. O povo concordou e disse: "Ficamos felizes em dar." Eles estenderam uma peça de pano e cada homem jogou um anel de ouro dos despojos. No total, os brincos de ouro pesavam cerca de 13 quilos, sem contar as roupas reais dos reis midianitas, as correntes de luxo ou as joias dos camelos. Gideão usou o ouro para fazer um objeto religioso especial chamado éfode, que ele colocou em sua cidade natal, Ofra. Infelizmente, o éfode feito por Gideão se tornou uma armadilha espiritual. Em vez de ajudar o povo a focar em Deus, levou-o à idolatria. O livro de Juízes conta que todo o Israel começou a adorá-lo de forma errada, e isso se tornou uma armadilha perigosa, não apenas para o povo, mas também para Gideão e sua família. Isso mostra uma falha séria nas decisões de Gideão. Mesmo que ele não tivesse a intenção de criar um ídolo, o resultado de suas ações foi prejudicial. O que começou como um símbolo para honrar a Deus virou objeto de devoção errada. O povo deu a ele atenção e reverência que deveriam ser dadas somente a Deus. Apesar desse erro, a liderança de Gideão ainda trouxe grandes benefícios para a nação naquela época. Como lemos em Juízes 8:28, os midianitas foram completamente derrotados e deixaram de ameaçar Israel. Por causa da liderança de Gideão e do favor de Deus, a terra teve 40 anos de paz. Esse período de paz não foi apenas resultado de sucesso militar, mas também do que pode acontecer quando uma nação segue a direção de Deus. Ainda assim, mesmo durante esse tempo tranquilo, havia sinais de problemas futuros. Juízes 8:30-31 mostra as escolhas pessoais de Gideão. Ele teve 70 filhos, o que mostra que teve muitas esposas. Também teve uma concubina que vivia em Siquém, e ela deu à luz um filho chamado Abimeleque. Esse detalhe é importante porque mostra Gideão adotando costumes parecidos com os de reis estrangeiros, em vez de viver como um líder espiritual sob o governo de Deus. A menção de Abimeleque é especialmente significativa. Ele mais tarde teria um papel sombrio e trágico no futuro de Israel. A vida de Gideão terminou em paz, como está escrito em Juízes 8, versículo 32. Ele morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de sua família em Ofra, cidade do clã de Abiezer. Infelizmente, assim que Gideão morreu, a nação voltou rapidamente à corrupção espiritual. Juízes 8:33-35 conta que logo após sua morte, o povo de Israel voltou à idolatria. Abandonaram sua devoção a Deus e voltaram a servir os Baalins. Eles até fizeram de Baal-Berite seu Deus e esqueceram do Senhor, que os havia salvado de seus inimigos. Pior ainda, não mostraram nenhuma gratidão a Gideão ou à sua família, mesmo depois de tudo que ele havia feito para libertá-los e trazer paz. Essa ingratidão e colapso espiritual revelam o padrão repetido na história de Israel durante a época dos juízes. Vez após vez, períodos de fidelidade e bênçãos eram seguidos por rebeldia e crise. Ainda assim, a história de Gideão continua sendo um exemplo marcante de como Deus pode usar pessoas inesperadas para grandes propósitos. Ele era o menor da casa de seu pai quando Deus o chamou,
mas se tornou um dos maiores líderes de Israel. Sua jornada mostra que, com fé e obediência, o medo e a fraqueza podem ser superados. A vida de Gideão fala diretamente conosco hoje. Nos encoraja a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Ensina que Deus não precisa de pessoas perfeitas ou de circunstâncias ideais para realizar coisas incríveis. Por isso, devemos nos perguntar: onde Deus está nos chamando para agir com fé? Que desafios estamos enfrentando que parecem impossíveis de vencer? Assim como Gideão, podemos encontrar coragem para seguir em frente, confiando não na nossa força, mas no poder de Deus. Sua história é um lembrete eterno de que Deus ainda transforma pessoas comuns em instrumentos poderosos para os seus planos. Que possamos, como Gideão, responder ao chamado de Deus com o coração aberto e as mãos dispostas, prontos para seguir onde quer que Ele nos conduza. Se esta mensagem tocou o seu coração e você deseja conhecer mais sobre as pessoas de fé incríveis da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Juntos, continuaremos descobrindo a sabedoria transformadora da Palavra de Deus e como ela pode nos guiar a cada dia.